como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, Jesus, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir, larguei tudo pra te servir. Entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas e dos nossos familiares, em o nome de Jesus Cristo. Mexe com toda a nossa estrutura, queremos amar somente a Ti, porque o Senhor é o nosso bem maior. Faz muitos milagres em nós, entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas, mexe com nossa estrutura, sara todas as feridas, nos ensina a ter santidade, queremos amar somente a Ti, porque o Senhor é o nosso bem maior. Faz muitos milagres em nós, faz muitos milagres nas nossas famílias, nos nossos familiares, em o nome de Jesus. Tocando neles, fazendo transformação, conversão e mudança de direção. Que eles venham querer a Ti, Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Vamos meditar em Salmos, capítulo 89, versículo 1. Diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca, manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Então, Deus quer que nós nos tornamos benignos do Senhor, para o Senhor e com o Senhor, para podermos cantar perpetuamente com a nossa boca, para manifestar a fidelidade de Deus nas nossas vidas de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei. Na época era o rei Davi, hoje é nós, servos e servas de Deus. Fiz um concerto com o meu escolhido, Luiz Carlos Pereira. Fiz um concerto com o meu escolhido, Sérgio, Paulo, João, Adão, Eva, Lucas, Tiago, Mateus, Matias, Luca, Gael, né? E a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Ori, halassa, cantiri, colomburi. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos.
na congregação dos santos, na Assembleia dos Santos, santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, santos jovens, adolescentes, madurinhos e madurinhas de Deus. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Só Deus é o Senhor, não há outro Deus como o nosso Deus, o Deus do céu, o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, e o seu Filho Jesus Cristo, a palavra, o verbo vivo que desceu do céu e o Espírito Santo deles. Não há e jamais haverá deuses como eles, que são três deuses, que são um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são três deuses que são um só porque eles não têm divergência alguma, contrariedade alguma. O prazer dos três é o mesmo para o bem da humanidade, do ser humano, o querer deles é o mesmo, tudo deles, dos três, é o mesmo querer, o mesmo amor, o mesmo desejo de ajudar o nosso ser humano, de restaurar, Por isso eles são três deuses que são um só, porque eles não têm contrariedade, divergência, nada. O desejo de um para com a humanidade é o mesmo de todos. O querer de um é o mesmo de todos eles. Porque eles só querem o nosso bem, a nossa proteção, os cuidados que nós, e para que nós venhamos servi-los, adorá-los, reverenciá-los para todo sempre e adquirir a chave para entrar na porta estreita, para morar com eles para todo sempre. Esse é o trabalho, é o prazer, é o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com todo ser humano. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Teus são os céus, e tua é a terra, e o mundo e sua plenitude, tudo os fundaste. Deus é dono de tudo e de todos. Sempre foi e sempre será. O norte e o sul, tu os criaste. O tambor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso e forte. Forte é a tua mão, elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e nas tuas justiças se exaltará, pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder, porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então, em visão falaste do teu santo, e disseste: socorri um que é esforçado. Exaltei
a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo, santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o abandonarem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, daqueles que se tornam filho, e Ele é a nossa salvação. Só em Deus, só em Jesus que nós adquirimos a nossa salvação para morar com eles para todo sempre. Então, olha só os cuidados de Deus, o tanto de amor que Ele tem pela humanidade, pelo ser humano. Deus não tem nada a ver com o pecado do ser humano. Ele ama o pecador, mas o pecado ele abomina, ele não. Mas o pecador ele ama todos os pecadores. Né? E ele tem esperança que os pecadores deixarão de andar no pecado, fazendo as coisas erradas. Ele crê, Deus confia, Deus quer. O desejo de Deus, Pai, Deus, Filho, é que todos se salvem, que reconheçam que só Jesus Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo. Então nós precisamos, né? Nós precisamos confiar em Deus. Porque o prazer dele é que nós sejamos bem-aventurados, felizes, realizados totalmente e completamente em todas as áreas das nossas vidas. Esse é o desejo dele, Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso ele né, deseja as benignidades do Senhor, né, as benignidades do Senhor. Cantarei perpetuamente com minha boca, manifestarei a sua fidelidade de geração e de geração. Nós devemos falar do quão bom Deus é, quão misericordioso, de quão maravilhoso, benigno, perdoa Ele é e sempre será. Tem um amor incondicional por cada um de nós, ser humano. Ele nunca nos deixou só e jamais nos deixará só. Ele estará conosco até a consumação do século. Vamos ler uma introdução, uma explicação do Salmos 89, versículo, Salmo 89, que diz assim: este é um salmo messiânico, no qual o escritor sagrado ora a Deus, trazendo à memória as alianças do Senhor com Davi, segundo o qual a sua descendência estaria sempre no trono de Israel, se guardasse a lei de Deus. O ser humano precisa fazer aliança com Deus, concerto com Deus, se consertar e fazer uma aliança. Deus, eu faço uma aliança contigo de
andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade. E porque eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais essa vida pecaminosa, essa vida, né, sofrida. Contudo, é preciso lembrar que o pacto davídico tem seu cumprimento fundamental na pessoa de Jesus Cristo, descendente de Davi. Jesus é da descendência de Davi. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, e sua manifestação se deu tal como prevista. Cristo triunfou sobre as hostes do inferno e, quando subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele é Senhor da igreja e todas as coisas lhe estão sujeitas. Quando Cristo voltar, seu reino de justiça e paz se estabelecerá sobre Israel e todos os povos. Deus estabelecerá. Quando Cristo voltar, seu reino de justiça e a paz se estabelecerá sobre Israel e todos os povos. Então temos que fazer um concerto com Deus, as famílias, conversar com Deus, fazer um concerto. Eu quero me consertar, Senhor, me ajude a me consertar, me ajude a tirar de mim tudo que não presta, tudo que... Deus com certeza te ajudará. Tudo que, né, a pessoa faz um concerto com Deus e fala para ele de tudo o que fez de errado e pede perdão, e Deus perdoa todos os pecados daquele que pede com fé, né, verdadeiramente 100%, 1000% do fundo do seu coração. Deus perdoa aquela multidão de pecado, tudo aquele pecado, ele pega na sua grandiosa mão e lança lá no mar do esquecimento. É dívida paga, a pessoa não deve mais nada. Mas Jesus diz: vai e não peques mais. Aquele que vem para Deus, anda nos caminhos de Deus, não vive pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas. Senhor, vamos orar. Obrigado pela tua palavra, que o ser humano precisa fazer um concerto com o Senhor, urgentemente. Uma aliança com o Senhor. Senhor, as famílias, os meus familiares também precisam fazer um concerto com o Senhor. Senhor, o Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu tenho certeza, eu sei que o Senhor está trabalhando e toda a minha casa servirá ao Senhor. Nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, que o Senhor envie o manto da tua salvação de sobre todas as famílias da terra, Senhor. Que ele venha dar ouvido à tua palavra, ao evangelho da verdade, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da verdade de Deus. Senhor, tem famílias que estão precisando da ajuda do Senhor. Senhor, ajuda-as. Se é na vida financeira, ajuda, Senhor, abre portas, envie recursos, causa na justiça, que é direito dele, dela, seja concedido, seja liberado, seja confirmado. Senhor, supra todas as necessidades deles e nossas e dos nossos familiares, por Cristo Jesus. Deus, ajuda-os,
porque nós, ser humano, precisamos muito da tua ajuda, Senhor. E o Senhor tem nos ajudado de uma forma extraordinária, né, de uma forma tremendamente especial. O Senhor nunca falha, nunca falhou e jamais falhará conosco. O Senhor nunca nos deixou só e jamais nos deixará só. O Senhor estará conosco. O Senhor próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, diz que Deus estará com ele, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, estará conosco até a consumação do século, para todo sempre. E glórias a Deus por isso. Eu abençoo a minha família, os meus familiares, as pessoas que vão ouvir essa live, ouvir este culto, esta palavra. Eu abençoo eles, elas, seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Fique na paz, se sentir no coração de compartilhar com familiares, amém. Tenha uma noite abençoada, o sono dos justos. Sexta-feira, cura e libertação, 19h30. Fique na paz, abraços, abraços, abraços.